Boa noite. Eu estou com uma rinite, então vocês vão ter que me escutar fungando a noite inteira, mas eu vou ser rápida, prometo. Gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. Que responsabilidade estar aqui essa noite, né? Nosso último culto de jovens, o encerramento de um ciclo. Com grande tristeza que a gente dá continuidade a esse culto hoje, mas também com grande alegria de estar encerrando um ciclo, acreditando que novos tempos virão. Antes da gente entrar na passagem de fato, eu sempre gosto de, antes de entrar no versículo, destrinchar ali um pouco o livro para entender do que está falando, depois eu vou destrinchando o capítulo e até chegar no versículo de fato. E o livro de Jeremias é um livro muito complexo, tanto pela densidade histórica, quanto pelo fato de o livro não ser organizado de maneira cronológica. Então, vocês podem se sentar, gente. Então, fica um pouco complicado de entender ali o contexto histórico que está acontecendo. E esse não vai ser o foco de hoje, então eu não vou entrar muito na parte histórica. Mas, em termos gerais, o livro de Jeremias a mensagem do livro de Jeremias pode ser resumido em ele falando ao povo de Israel para que eles se arrependessem. E relacionado ao juízo, que se o povo de Israel se arrependesse, o juízo seria cancelado. O capítulo 29, ele é Jeremias escrevendo aos exilados naquele momento, e aí, como eu disse, eu não vou entrar muito na parte histórica da coisa, mas aí nós chegamos, então, ao versículo 11. Nós vamos nos limitar apenas à parte A, e aí eu peguei algumas versões, e esse versículo ele varia muito de versão para versão. Eu vou ler na literal, e aí vocês podem acompanhar em qualquer uma que vocês estejam aí. O texto diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Talvez a sua versão fale sobre plano, ou talvez ela, assim como a minha, ela esteja falando de pensamentos. Independente, o nosso foco vai permanecer o mesmo. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Quais são os pensamentos que o Senhor tem a respeito de cada um de vocês? Vocês sabem dizer com propriedade o que o Senhor pensa, o que o Senhor planeja para cada um de vocês? Eu vinha numa saga de me questionar muito qual era o plano de Deus para mim. Como acho que todos sabem, ou a maioria sabe, eu nasci e cresci na igreja. E durante muitos anos as pessoas sempre disseram, todo lugar que a gente ia, seu ministério é tal. Eu já ouvi que meu ministério era tanto que chegou um momento que eu ficava me perguntando, mas o que de fato Deus me chamou para ser? O que de fato Deus me chamou para fazer? Porque as pessoas tinham tantas opiniões a respeito do que Deus tinha me chamado, que eu mesma já não sabia mais. E nós vamos agora passear por algumas passagens da Bíblia
E aí, se vocês quiserem acompanhar, eu acho que pelo celular vai ser mais fácil e mais rápido, porque vão ser umas 7 por aí. Nós vamos começar em João 1:12. João 1:12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O segundo, nós vamos lá em 1 Coríntios 12, 27. Primeira Coríntios 12, 27. Que fala: ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Pedro 2:9. Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 1:5. Fala: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fala: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Jeremias 1:5. Que diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. E por último, João 15:15. Que diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então tá, nós lemos aí 7 versículos, dentre os quais nós o Senhor deixa clara a opinião dele sobre nós, e aí ele fala que nós somos filhos de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos geração eleita, nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, amados, adotados, comprados por alto preço, santuários, escolhidos, separados e amigos de Deus. O próprio Senhor diz que nós somos todas essas coisas. E aí eu gostaria de perguntar para vocês mais uma vez, e aí para vocês pensarem mesmo, se vocês se sentem todas essas coisas todos os dias. Se vocês sentem que vocês de fato são santos, que vocês de fato são filhos, que vocês de fato sentem que vocês são amados, que vocês sentem que de fato vocês são escolhidos, separados, se vocês sentem que vocês são todas essas coisas que o próprio Senhor falou que vocês são. Em Números 23:19, apenas a parte A, fala que Deus não é homem para que minta. O Senhor não mentiu quando Ele falou que você é todas essas coisas.
o Senhor não mentiu quando Ele te chamou de filho, quando Ele te chamou de amigo. O Senhor não mentiu e o Senhor não mente. Mas aí, a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: o que você tem feito com isso? Ok, a gente já tem a informação, a gente é todas essas coisas aqui, e caramba, quantas coisas boas nós somos. Mas o que nós temos feito com isso? O que a gente tem produzido com isso? Nós somos uma geração eleita, o que nós temos feito nessa geração? Nós somos filhos de Deus, o que nós temos feito aos nossos irmãos? Nós somos amigos de Deus. Nós temos sido amigos de Deus? Ou a gente só espera uma amizade da parte de Deus? Quando a gente procura, a gente encontra. Mas quando o Senhor manda a gente fazer algo, não, da minha parte, não. A gente só pede, a gente nunca dá. Isso não é amizade. Nós somos escolhidos e separados. O que nós temos feito de diferente do mundo? Ou nós estamos sendo só iguais ao mundo? Nós somos amados e adotados. Quantas vezes eu já falei que eu não me sentia amada? E aí essa eu não vou nem perguntar para vocês, porque essa eu mesma posso afirmar aqui na frente. Quantas vezes eu já me senti um zero à esquerda e não sentia que eu era amada? Nós somos comprados por um alto preço. Será que nós estamos sentindo que nós valemos o preço que nós fomos pagos? E será que nós estamos retribuindo esse preço ao Senhor? Hoje, enquanto eu me debruçava sobre esse texto, eu fui pesquisar um pouco sobre Jeremias. E eu sempre achei que o personagem da Bíblia que eu mais me identificava era Pedro, porque Pedro é mais explosivo, né, mais estressado. Mas hoje eu descobri que eu me pareço mais com Jeremias. Jeremias era extremamente pessimista e emotivo. Eu todinha. E enquanto eu lia a nossa passagem, eu me perguntava quais eram os pensamentos que Deus tinha a respeito de mim. Há aproximadamente um mês atrás, era para eu ter pregado, né? E aí aconteceu aquela confusão. E eu lembro que na madrugada em que eu estava preparando a mensagem, eu lembro que o Senhor falou comigo, e eu tenho uma relação muito estranha com cartas. Para quem não sabe, quando eu não consigo verbalizar o que eu estou sentindo, eu escrevo cartas. Para as pessoas, para mim mesma, para Deus, cartas. Eu escrevo cartas. E aí eu guardo essas cartas, e sempre que essas cartas, quando eu releio essas cartas, aquele sentimento ele já não faz mais sentido para mim, eu já não estou mais sentindo aquela coisa que está escrita na carta, eu jogo aquela carta fora. E há um mês atrás, na madrugada em que eu estava preparando a mensagem, o Senhor falou muito forte ao meu coração, e eu escrevi uma carta aos jovens. Não sabia que hoje nós estaríamos tendo o nosso último culto, mas na carta, hoje eu estava relendo a carta e uma das coisas que eu coloquei lá foi que quando eu pisei aqui na igreja, eu encontrei jovens sedentos por Jesus. E aí, na carta, eu escrevia o que aconteceu com a gente. Na carta, eu perguntava aonde a gente se perdeu.
Essa carta tem aproximadamente um mês. E hoje, quando eu reli a carta, ela não poderia ter parecido mais atual. Jovens, o que aconteceu com a gente? Mas a boa notícia que eu vim trazer essa noite é que o Senhor é imutável. E que o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Eu poderia falar aqui a noite inteira. Tem várias coisas sobre esse texto que são incríveis. Mas, realmente, o que eu queria deixar para vocês essa noite é o que nós estamos fazendo em relação aos pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Os pensamentos dele não mudam, mas a gente precisa tomar uma atitude a respeito das coisas do Senhor. Não dá mais para continuar como se fosse sempre esse ciclo, e a gente está encerrando o ciclo hoje, e não dá para iniciar outro ciclo da mesma forma. A gente precisa entender, a gente precisa buscar a Deus para conhecer o que o Senhor espera de nós e tentar ser os filhos que nós fomos chamados para ser. Aqui eu trouxe algumas das coisas que a Bíblia afirma que o Senhor pensa ao nosso respeito. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Mas eu tenho certeza que o Senhor tem um pensamento sobre cada um de vocês. E o meu desejo, essa noite, é que cada um de nós, a gente possa se aprofundar em saber o que o Senhor espera de nós. Que cada um de nós, a gente possa se aprofundar em saber quais são os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. Para finalizar, o versículo ele termina falando: são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Nós estamos falando de esperança já há umas semanas, e eu não vou nem me aprofundar nisso, mas eu realmente espero que a gente consiga, para esse novo ciclo, esperança. Esperança no Senhor, esperança na nossa salvação. E quando a gente iniciou esse ciclo, eu lembro que carinhosamente eu apelidei ele de Novo Tempo. Eu nem sei porquê, eu só precisava de um título lá para colocar no meu caderno. Aí eu não sabia o que colocar, eu coloquei Novo Tempo. E eu ainda creio que nós vivemos aqui um novo tempo. E eu creio que, por mais que esse ministério esteja se encerrando, o novo tempo ele não se encerrou. Nós ainda vamos viver novas coisas no Senhor, nós ainda vamos viver novas experiências, nós ainda vamos conhecer o sobrenatural de Deus. E isso é não só o que eu acredito, mas é de fato a minha esperança para nós. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, eu sei que eu não sou digna de estar aqui, mas eu sei que o Senhor me escolheu. E Jesus, não por mim, mas porque eu acredito que a Tua palavra alcança. Jesus, que a Tua palavra alcance o coração de cada uma das pessoas aqui neste lugar essa noite. Espírito Santo de Deus, que nós possamos conhecer
os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. E que nós possamos corresponder ao Teu chamado. Jesus, nós sabemos que nada do que nós fizermos será suficiente para que a gente mereça tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus, eu te peço, não desista de nós, Jesus. Não desista de mim, Jesus. Nós queremos viver um novo tempo, Pai. Nós queremos te conhecer profundamente. Nós queremos, Senhor Jesus, viver o sobrenatural contigo. Pai Santo, que os teus pensamentos sobre nós sejam apenas pensamentos de paz, Senhor Jesus. E nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos no que a Tua palavra diz sobre cada um de nós. Pai, é o que eu te oro e te agradeço em Teu santo nome. Amém.